Somos só carne humana pra moer. E o amor não é pra nós. Mas nós temos a pedrada pra jogar. A bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas. Fogo já. Brasil. 10h59. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. A amamentação deve ser a única fonte de alimento do bebê até 6 meses de idade. O leite materno é o melhor alimento que seu filho pode receber. Ele oferece todos os nutrientes e anticorpos que a criança precisa e ainda é de graça. Amamente e apoie quem amamenta. Uma produção Rede Nacional de Rádio. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes da Rádio Universitária 99,9 FM e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM. Está no ar o Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e também professor no Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Lembrando para quem está nos ouvindo pelo rádio que nós estamos ao vivo também na internet. Você pode acompanhar toda a transmissão do programa em vídeo pela nossa página do Facebook, que fica no endereço facebook.com/programa Fora da Curva. E também, é claro, pela página da Rádio Universitária, que é facebook.com/99universitária. Lá é nosso canal principal de interação e você pode também mandar perguntas e comentários para nossas convidadas aqui no estúdio. E quem me acompanha hoje é Patrícia Chaves, que é conselheira da Coalizão Internacional para a Terra da América Latina e também coordenadora do Espaço Feminista. Patrícia também é vice-presidente do Conselho Global da Coalizão. Bom dia, Patrícia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Também estou com Do Carmo Carvalho, que é coordenadora do Movimento Popular pela Reforma Urbana e integrante da União Nacional pela Moradia Popular. Bom dia, Do Carmo. Bom dia, uma satisfação estar aqui. E também estou com Maria de Oliveira, que é a atual gerente da Articulação de Secretaria de Planejamento do Estado, ex-ouvidora agrária nacional e também ex-superintendente do INCRA. Bem-vinda. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Na semana passada, aqui no Fora da Curva, né, a gente perguntou, na segunda-feira, para quem governa Jair Bolsonaro. Né? E uma das considerações mais evidentes que surgiu na nossa conversa foi feita por Túlio Velho Barreto, da Fundagem, é que com certeza as mulheres não estão sequer perto do radar das políticas públicas que são implementadas no país nos últimos 9 meses. Seja na reforma da Previdência, nas novas emendas da reforma trabalhista, as políticas voltadas para a violência, para a família e também para a educação, todas parecem trazer pontos que foram pensados para trazer ainda mais dificuldade para o lugar que a mulher ocupa na sociedade. Mas existe um outro fator que é muito importante, que é muito pouco falado, né, e que está ligado diretamente à pauta da reforma agrária, que tem um impacto direto também nesse lugar que a mulher ocupa na sociedade. Né, menos de 5% das terras do Brasil hoje estão em nome de mulheres, um dado que traz consigo uma série de consequências extremamente complexas que vão da própria configuração da família, das políticas cotidianas de convivência, mas que também servem de reflexo de uma história de país que se desenha desde nossa colonização. Né? E aí, para conversar sobre isso, eu vou puxar primeiro por essa nossa pergunta-tema, né? Afinal de contas, por que é importante reconhecer a posse da terra para as mulheres? Bom dia, mais uma vez. Bom dia a todas e a todos que estão nos ouvindo. E respondendo essa questão, veja, existe, primeiro, né, para a gente amparar essa nossa discussão, é preciso reconhecer que o problema do Brasil é de uma tremenda, imensa desigualdade.
né? E que essa desigualdade ela foi construída desde o período da Brasil colônia, né? E vem se mantendo, né? Nós estamos agora, estou indo para um fórum que fala sobre essa temática no Peru, e que você vê que esse problema não é só do Brasil, é de toda a América Latina, né? Então, a questão agrária está no centro desse debate sobre uma profunda desigualdade. E, sem dúvida nenhuma, se você traz essa questão, né, para o Brasil e para a questão da mulher, você vê como essa desigualdade é enorme, porque nós representamos 52% da população. No entanto, continuamos sendo tratados como minorias. Isso é uma coisa que é extremamente, digamos assim, perversa, né? E que mostra toda essa questão que você traz e que é a discussão, o foco da nossa discussão. Apenas 5,5% das terras estão no nome das mulheres. E você está falando muito do contexto rural, mas essa desigualdade ela também existe no contexto urbano, né? Você tem, o Brasil hoje tem um marco legal que é fantástico. A nossa Constituição Federal, né, é a Constituição Cidadã, extremamente hoje desrespeitada, né? Atentada, existe um permanente, digamos, necessidade de vigilância, porque por ela ser progressiva, ela está sendo permanentemente desrespeitada, né? E, de outro lado, a prática, e eu acho que a gente queria muito trazer essa questão não só dos números, mas da prática. Na prática, o que a gente vive é uma tremenda injustiça. Uma tremenda injustiça, por exemplo, não só na questão rural, como também na questão urbana, onde a mulher, digamos, vive em uma completa informalidade, né? Nós fizemos há pouco tempo atrás uma pesquisa que mostra isso, e que essa informalidade colabora para exatamente essa manutenção dessa desigualdade. Então, você vê, o Brasil é desigual na sua estrutura agrária, o Brasil é desigual na questão, digamos, entre o que a gente chama o asfalto e a favela, né? E o Brasil é extremamente desigual quando se fala entre a questão da propriedade da terra ou da posse segura da terra, seja ela no urbano, seja ela no rural. Então, essa é uma discussão que é fundamental. E aí, na prática, a gente, como você falou, tem a própria vivência da do Carmo, né? Exatamente. O do Carmo é um exemplo vivo disso, né? E, assim, uma questão que para a gente é muito importante, e tem vários estudos sobre isso, que mostram que essa insegurança da terra e essa falta de titulação da terra em nome da mulher, ela está vinculada a várias questões, inclusive a relação com a violência doméstica. Há estudos internacionais que mostram que uma mulher que tem a segurança da posse da terra, ela está 8 vezes menos vulnerável ao problema da violência doméstica, né? Que, como a gente viu a semana passada, saem os dados sobre a questão da violência, né? E você tem um recuo, entre aspas, dos índices, né, de violência, mas, em contrapartida, há um aumento do feminicídio, né? Então, do Carmo traz uma experiência viva do que é essa questão. Pode falar. Pois bem, hoje eu me sinto confortável, né, e de dizer que eu tenho a posse da terra, mas eu já sofri muito nessa relação, porque eu vi por 3 vezes minha mãe ter que levantar de madrugada para levar a gente até mesmo para uma cocheira ou então para o meio da rua, porque o meu pai tinha vendido na mesa de bar a casa. Então, essa reflexão para mim, ela já vem desde os 8 anos. E aos 20 anos eu me tornei mãe e passei pelo mesmo processo, né, de ter que sair dentro de uma casa com 2 crianças, porque a casa era da sogra, né? E hoje me empoderou muito essa questão da luta, porque eu sofri ela na pele. Já vem também, minha própria filha também sofreu a violência doméstica, e está muito atrelado, né? Você viver naquele paradigma de dona de casa. Qual é a sua profissão? Você trabalha fora? Não, tá, você é do lar. Já vinha nos rotulando, você é do lar.
ser doméstica. E hoje a gente tem esse empoderamento aí, buscando nos debates, buscando as políticas públicas que já vêm desde o governo Lula e sendo acrescentada para a gente com a presidenta Dilma, onde leis foram fundamentais para a gente, que todos os empreendimentos, seja do governo, municipais, estaduais, eles fossem tirados, a maior parte, para nós mulheres que chefiam a casa. Então, hoje, em todos os empreendimentos, a gente, mesmo sendo casada, mesmo estando ali com a certidão de casamento, a lei nos permite que a posse da terra seja no meu nome, né? E eu tenho um grande exemplo que dentro da minha comunidade, o Severino Quirino, em Caruaru, uma área que pertencia ao governo federal, a gente ocupamos. E quem ocupou e derrubou com as próprias mãos aqueles muros foi mulheres, né? A gente não tinha material e a gente derrubou e ficamos os pés lá. E de 192 unidades, 149 é mulher. São mulheres que assinaram o seu termo no seu nome. Sofremos muitas perseguições, né, dentro do próprio machismo, onde os camaradas chegavam já dentro da comunidade, eram suas mulheres que ficavam no dia a dia na batalha, fechando BR, indo para os debates com o poder público, e o cara chegar a dizer, não, a casa tem que ser no meu nome. E a gente comprar aquela briga, não, vai ser no nome da mulher. E é muito fácil, né, para o homem chegar e dizer, sai de dentro de casa. Agora lá não, a gente diz, saia você, que a casa é minha. Então esse rótulo que tinha para a gente, né, que de dona de casa, hoje nós somos dona da casa. E eles são convidados nosso. Se quiser, se não está incomodado, saia da casa, que a casa é minha. Então é muito forte isso, e a gente tem que ver que em meio a esses retrocessos aí, a gente tem que se organizar e empoderar essas mulheres que ainda estão como dona de casa para ser dona da casa, né? Achei interessantíssimo esse trocadilho, essa provocação. Não tinha pensado sobre essa perspectiva, né? É uma coisa que a gente reproduz todo dia, né? A dona de casa, ela é dona de casa / dona da casa, né? Faz toda uma diferença. Como é que se dá na prática esse processo de reconhecimento da terra, né? Como é que isso acontece? Bom, né, na realidade, o Brasil ele tem uma história de discriminação muito forte, tanto do campo quanto da cidade, quanto aos direitos das mulheres. A Constituição, sim, no seu artigo 5º, ela coloca que as mulheres e homens têm direitos e deveres iguais. Logo, tudo, sem tirar nem pôr, elas são iguais. Só que na prática, se não tiver as lutas, a gente não consegue alcançar o direito das mulheres. E com isso, né, depois de 88, com essa possibilidade de direitos iguais, em 1985, as mulheres aqui do Pernambuco, vou falar mais do Pernambuco, porque estamos aqui nele, 85, as mulheres do campo resolveram fazer uma grande mobilização de mulheres para construir direito para as mulheres. E aí as mulheres dos sindicatos, as trabalhadoras rurais, né, estendido ao convite às indígenas, quilombolas, ciganas, as ribeirinhas, enfim, as pescadoras. Um grupo de mulheres bastante grande aqui no estado de Pernambuco, relatando um pouco os fatos do crescimento da participação da mulher em toda essa política da distribuição da terra, da titulação das terras. Elas conseguiram avançar um pouco nesse sentido. Criou-se aqui o MMTR, né? A Casa da Mulher do Nordeste, com as feministas. Então, se foi criando-se os instrumentos a partir da Constituição para que garantisse dentro dessas lutas as mulheres terem visibilidade, conquistar os seus direitos, amparar o direito das mulheres a partir do aparelho de Estado. E a questão da terra é uma política de Estado, não é uma política individual, né? É uma política de Estado. Logo, o Estado precisa corresponder aos anseios dessa sociedade. E aí, baseado na luta das mulheres, foi possível, na Marcha da Margarida, no ano de 2000, né, nós estávamos no INCA em Brasília ainda, receber uma pauta da Marcha das Margaridas, onde elas já colocavam a necessidade da titulação da terra estar em nome dos dois, quando forem casados, ou só da mulher quando ela, né, estiver só. Como nós sabemos que o campo traz uma quantidade significativa de mulheres que estão no comando da família, que são responsáveis pela família, pela produção, pela moradia, educação e o crescimento doméstico de todos, acabou o governo federal
fazendo então uma legislação no ano de 2002, já junto com o presidente Lula, na sequência do presidente Lula, depois fortalecido pela presidenta Dilma, todo um instrumento jurídico que colocasse então as terras no nome da mulher, preferencialmente no nome das mulheres. E se houvesse uma separação, né, as mulheres não sairiam das suas casas, não sairiam das suas terras e não sairiam do seu financiamento produtivo, né? E nessa época, inclusive, saiu também o Pronaf Mulher pela primeira vez, também da Marcha das Margaridas, ou seja, a independência de ter a terra em seu nome, a independência do financiamento para produzir, das formações da assistência técnica para garantir a produção de mercado e como se comercializa isso. Então, acho que as mulheres, por essa luta, e que vem, né, de tempo em tempo a Marcha das Margaridas, mas que todo ano existe nos locais as assembleias, as mulheres se reunindo para fortalecimento dessa política, para não morrer no tempo, né? Então, isso garantiu às mulheres o seu título de terra. Aqui no estado de Pernambuco, no município de Oricuri, eu acho que o único município legalmente georreferenciado, titulado, registrado em cartório, que tem uma malha fundiária, que é palpável você fazer todo o acesso eletrônico, nós titulamos muita terra em nome das mulheres, porque elas eram realmente as donas das terras, quem explorava e quem conduzia as suas famílias. E aí sim, abriu-se o espaço do financiamento e hoje são produtoras que modificaram toda a estrutura produtiva e de desenvolvimento do município, cuidando muito daquele aspecto que pouco cuida, que é o meio ambiente, né? Uhum. Então, assim, as mulheres, ela tem um ganho, o Brasil tem um ganho pela luta das mulheres colocada, e vamos reconhecer que essa luta, ela vem por vários organismos, né? As organizações não governamentais dão uma força muito forte nacionalmente e internacionalmente, no caso de Patrícia, que está aqui com o Espaço Feminista. O governo do estado coloca também a Secretaria da Mulher como um instrumento de empoderamento da mulher. O Poder Judiciário coloca também o aspecto dos cuidados judiciais com a mulher na questão da violência, que é um aspecto gravíssimo para todos nós, que é dentro do lar que acontece a maior violência contra as mulheres, seja a mãe, seja a filha, seja uma mulher que esteja dentro daquela casa, falta de respeito total pela vida e pelas mulheres. Então, o Pernambuco avança, mas isso não é suficiente ainda. Nós temos ainda um diagnóstico, né, muito perverso, de que as mulheres ainda estão aí na caminhada, e por isso essa Conferência das Mulheres agora traz o tema da valorização da mulher, da democracia para a mulher, no sentido dessa luta não se apagar. Então, aqui nós temos uma companheira, que é Carmen, que agora vai fazer parte da conferência estadual, também foi escolhida na conferência do município por ser uma liderança expressiva, ser uma liderança com rumos certos, com segurança no que faz, na dedicação que no exemplo de luta que traz. E nós estamos, assim, caminhando para o fortalecimento e independência financeira das mulheres. As mulheres, como exemplo de vida, elas têm uma forma de tratar o doméstico como um ensinamento prático da vida, de todas as outras coisas ela dá conta. Mesmo que ela não tenha leitura, que ela não escreva, mas ela tem a sabedoria, a experiência. Porque quem conduz uma família no seu ritmo que as mulheres conduzem, nenhuma outra política pública ficaria em falta se estiver na mão de uma mulher. Então, nós temos uma expectativa, assim, na condição de mulher, de gestão pública que nós temos desenhada para as mulheres. Sabemos que o momento político do país, no momento, é de desfavorecimento total para as mulheres. Mas nós, mulheres, não vamos desistir só porque tem alguém na contramão do nosso processo, e a Marcha das Margaridas foi aí extraordinariamente uma colocação do poder das mulheres indígenas, quilombolas, ciganas, as trabalhadoras rurais, as urbanas e todo o contexto feminista colocado no país para demonstrar a atual conjuntura política e estratégica do país, que não adianta vir arma, que não adianta outra arma que não seja exatamente a inclusão da mulher na questão produtiva, econômica e social do nosso país, em especial aqui é onde a gente está conduzindo no momento. Eu queria, Bruno, apenas assim, e vem novamente essa discussão entre, digamos assim, o que está posto na lei, o que são as políticas e a prática. Nós iniciamos um trabalho, estamos fazendo um trabalho focado um pouco na região da Zona da Mata Norte,
E nós estamos comparando o Censo Agropecuário 2006 e o Censo Agropecuário 2017. E aí você se surpreende com a realidade, né? Onde você vê, por exemplo, eu tenho dados aqui, nós apresentamos isso inclusive numa conferência em Buenos Aires, a área produtiva no Brasil, certo? Ela cresceu de 2006 a 2017, ela aumentou em 36,7% em relação a 2006, certo? Isso significando um aumento de 16 milhões de hectares de terra que passaram a ser produtivos, né? Desses, no entanto, 30 milhões estão na mão dos latifundiários, certo? Então, essa persistência da desigualdade, né? E aí a gente está falando, primeiro, a concentração fundiária na mão de todos, que foi sempre, digamos assim, uma marca do Brasil, e o Brasil é um dos piores países no índice Gini, que mostra exatamente essa concentração fundiária, certo? Ela é impressionante. Aí você vê que, na questão específica, né, você vê que as grandes propriedades que representam apenas 0,94%, certo? Detém mais de 47% da área produtiva. Enquanto que as pequenas propriedades, até 10 hectares, elas saíram de 2,7 em 2006 para 2,2 em 2017. Ou seja, apesar de tudo isso que Maria diz, apesar de uma política progressista, né, que nós tivemos durante muitos anos, apesar de, digamos assim, de toda uma legislação bastante favorável, nós continuamos regredindo. E aí você vê, essa é a realidade do campo, e aí quando você traz para a questão da mulher, a situação ainda é muito pior, né? Essa é um dado que a gente traz e que você vê hoje, a gente estamos inclusive tentando trazer esses dados, especificamente localizando esses dados para pegar a questão da mulher. E o que é que você vê? O desmonte do governo federal. Hoje o IBGE não traz mais no Censo Agropecuário 2017 os dados desagregados. Uhum. E por quê? Mais uma vez, é uma tentativa de, digamos assim, invisibilizar a questão, né? E de como é que eu diria, mascarar os números, trazendo, mais uma vez, uma dificuldade até para fazer esse contraponto à política. Mas é uma questão muito séria no nosso país, né? E é muito séria no nosso país, é muito séria na América Latina, e nós estamos trabalhando em cima dessa realidade, né? E aí a gente traz muito essa questão de entre a lei e a prática. Sim. Né? E assim, é muito importante você ver que na prática, infelizmente, as coisas não acontecem que não seja por uma luta e uma grande resistência. Era uma coisa que eu tinha, inclusive, separado para perguntar, questionar, né? O governo atual, ele tem elencado vários inimigos, né? E colocado na condição de inimigo, de antagonista mesmo, né? E um deles tem sido o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Exatamente. Que está se configurando também um desmonte, como tem acontecido com o INPE, com todos esses institutos que trabalham com número, com estatística. Isso, pelo que você falou, é uma pergunta, mas acho que você meio que já respondeu. Isso afeta diretamente um trabalho como o do que vocês fazem, né? Com certeza, não só afeta o trabalho que nós fazemos, como afeta uma tendência e uma agenda global que se chama os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e um esforço mundial de se medir os avanços, inclusive nessa área das relações ou da desigualdade de gênero, né? Uhum. Hoje você vê, eu estou indo agora, inclusive em novembro, para uma conferência na África sobre a questão da política de terra da África, e você vê países da África tentando avançar exatamente, criando capacidade de fazer, digamos assim, de criar instrumentos que consigam mostrar os avanços. E o Brasil diz o quê? Não, nós vamos retroceder. Nós não queremos o IBGE, nós desmontamos o IBGE, nós desmontamos o INPE, como a gente viu. Então, isso é uma coisa que muito nos preocupa,
né? E não só preocupa a gente, como preocupa especialmente quem está na ponta. E, de uma forma geral, isso evidencia a nível global o desmonte que o Brasil hoje vem sofrendo. Esse desmonte, ele é tenta ser tão forte, né? O Brasil também já está bem mais amadurecido, bem mais maduro nas condições de lutas, de conquista e tal. Mas não forte o suficiente para combater a enxurrada que está vindo aí diante desse novo jeito de se tratar o cidadão brasileiro, o trabalhador rural, as conquistas já colocadas durante o tempo. Tanto é que a ONU, ela coloca na ação global, vou falar da ONU porque você é uma representante nossa forte por aqui, a ação global contra a fome e contra a pobreza, né? Foi colocada agora pela Câmara Federal a política da década da agricultura familiar, que vai de 2019 a 2028, no sentido de assegurar que a gente possa minimamente considerar a agricultura familiar, que é a produção do brasileiro, que vai para a mesa do brasileiro, é o do pequeno, o grande é exportação, o grande é divisas. Então, esse esforço da Câmara Federal de garantir minimamente que a agricultura familiar possa continuar com seus financiamentos, possa continuar com o seu mercado, pode continuar. E a agroecologia, porque foi autorizado espantosamente nesse país um número de agrotóxicos, né, que extrapola qualquer possibilidade do país continuar sem doenças. Qualquer possibilidade. Então, nós estamos assim, a agricultura familiar, a agroecologia e toda essa possibilidade que a gente tem da agricultura agora dentro dessa ação global, está sendo vista pelos olhos internacionais dentro do Brasil, é uma coisa também de relevância para que a gente faça. Porque se você olhar essa questão da política global lá, quando foi anunciada, eram exatamente 8... Se eu achar aqui os nossos números, eram 8 objetivos, né? 8 objetivos e 148 metas. Agora, dentro da modernização da política internacional, nós temos 17 ações até 2030, né? 17 objetivos e não mais 8. E temos 69 metas e não mais 48. E toda ela se traz dentro do contexto da possibilidade de se cumprir o combate à fome, o combate à miséria, a questão da garantia da moradia, da alimentação correta, do acesso à educação, à saúde, à inclusão, né, essa parte da sociedade que está aí colocada fora do contexto de qualquer política do governo, né? Essa reforma da Previdência que vem extrapolando qualquer direito e os trabalhadores e trabalhadoras rurais vão sofrer toda essa penalidade. Então, acho que o contexto nacional é um contexto de abusos, né? Para levar a perder tudo que já se garantiu até agora, nesses últimos governos que tivemos, né? De 2000 para cá, 2002, no sentido da gente não ter mais a condição de poder ter o campo produtivo e respeitado para os pequenos agricultores. Então, esse debate nosso aqui, ele tem uma relevância em qualquer momento, em qualquer lugar que a gente puder estar debatendo como é que está a situação atual do país e como nós precisamos continuar defendendo essa política que já está colocada, é muito importante. Os municípios, em 2010, receberam a responsabilidade de estar conduzindo e medindo o seu IDH, que é o IDH-M, né? IDH do município. E a gente tem estudado um pouco sobre isso e, infelizmente, ao contrário da gente estar contribuindo, esse governo ele está retrocedendo. E de retrocesso a gente não concorda com ele. E só nessa questão também de gênero, eu acredito que ainda é a parte mais difícil de se trabalhar. Porque as políticas hoje que o governo está instaurando aí, a gente observou, né, que em São Paulo, naquela exposição que teve, uma exposição de literatura, né, a arbitrariedade do governo querer tirar um livro que pautava a questão de gênero. Hoje, na zona rural, no município que eu moro, em Caruaru, a gente teve um suicídio de uma jovem e de um senhor. Quando a pessoa vai fazer aquele levantamento de saber as causas, foi justamente a falta de incentivo. Que ele não tem mais como cuidar da terra, começou a ter uma depressão e os cortes que vem aí no chapéu de palha, algumas políticas públicas que favorecem a zona rural sendo cortada. Já a jovem, violência doméstica.
né, descobriu que possivelmente tinha a sua opção sexual e passou pelo aquele processo de bullying, de preconceito, tudo, e essa jovem vem chegar, né, a tirar sua própria vida. E o amordaçamento das lideranças, como eu, como Patrícia, como as mulheres que lutam, que diz que o corpo é nosso, que nós podemos estar onde nós quisermos, que a gente pode estar nos campos de debate, que temos obrigação por ser 52% de mulheres eleitoras no país aptas, a gente acaba reproduzindo o próprio machismo da gente não votar em outra mulher. E hoje surge esse debate muito forte dentro das conferências onde eu estive, foi de nós podermos ocupar ou até usurpar o nosso espaço. Se a gente não consegue ocupar de maneira legítima, vamos usurpar como o outro usurpou o poder. Então, é muito interessante o debate, que quando você vem para tocar no campo e no rural, você vê que o debate é além da agricultura familiar, né? A violência doméstica, ela vai muito além e vem trazendo o quê? Aquela violência psicológica, né? A violência do cala a boca, do fica lá no quartinho, pega o escuro, que ninguém te enxerga, né? Então, o nosso país está caminhando para um declínio, né? E, para finalizar, eu tenho uma adolescente, uma filha minha, que ela diz assim, olha, eu já decidi o que eu quero ser. Eu digo, pode falar, eu vou ser professora. Eu digo, por quê? Ela disse, porque o meu irmão vai ser administrador. Mas para ser advogado, administrador, tem que ter um professor, então eu quero formar pessoas. Então, quando isso vem para mim, uma garota de 13 anos, que está vendo todo um processo que a gente mora dentro de uma ocupação, está com o filho na faculdade, outra filha na faculdade, veio dentro da ocupação, né? Filha de agricultor, como já fui lavadeira, isso, aquilo, outro. E quando eu olho que eu estou voltando para a escola, estou com 2 filhos na faculdade, e uma garota com 13 anos que diz que quer ser professora, é porque o país ele vai ser salvo pela revolução das mulheres e pela educação. Muito bem, né? Com certeza. A gente vai dar um intervalo e já a gente está de volta aqui com o Fora da Curva. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural. Chega ao fim nesta quinta a curta temporada do espetáculo Trilogia do Feminicídio no Teatro Hermilo Borba Filho, a partir das 7 da noite. A peça, dirigida por Eric Valença, foi desenvolvida através de pesquisas com vítimas reais da violência contra a mulher. Ingressos à venda na hora e local do evento. Mais informações através do telefone 999897050 999897050. Entre os dias 25 e 27 de setembro, o Centro de Artes e Comunicação da UFPE recebe o 9º Congresso de Literatura Fantástica de Pernambuco. A partir do tema O Mar e as Águas nas Narrativas Fantásticas, são realizadas palestras, mesas redondas, exibição de curtas e venda de livros. Mais informações através do site fantasticoempernambuco.blogspot.com. Universitária FM, Agenda Cultural. Ei, você mesmo que tá aí do outro lado. Tá cansado de ouvir coisas ligadas à população LGBT e não entender quase nada do que estão falando? E tu que é entendida? Respeita as causas e tem curiosidades sobre o assunto. Ou você, pessoa LGBT que não viu nenhum programa que te representa por aqui. Todas as quintas, às 8 horas da noite, aqui na Universitária 99.9 FM e na Rádio Paulo Freire, 820 AM. Eu sendo tu, não perderia, hein? Esse momento é todo seu. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria.
Estamos de volta com o programa Fora da Curva, aqui na Rádio Universitária e também na Rádio Paulo Freire, que pergunta hoje por que é importante reconhecer a posse da terra para as mulheres. Eu estou acompanhado aqui por Patrícia Chaves, que é coordenadora da ONG Espaço Feminista, junto também com do Carmo Carvalho, que é coordenadora do Movimento Popular pela Reforma Urbana, e também por Maria de Oliveira, que é atual gerente de articulação da Secretaria de Planejamento do Estado. Antes do intervalo, né, no meio da conversa da gente, vocês falaram mais de uma vez sobre a Marcha das Margaridas. E a gente teve uma oportunidade aqui no programa de fazer um programa específico sobre a marcha antes dela acontecer, mas vocês estiveram lá, você esteve lá, não foi, do Carmo? Foi. Como é que foi a experiência de participar lá? Bem, nós aqui de Pernambuco saímos com uma delegação bem representativa. De Caruaru, o Espaço Feminista, ele saiu com mais de 12 mulheres, né? E eu tive a honra de estar dentro do ônibus com algumas mulheres. Inclusive, no meio dessas mulheres foi uma jovem de 16 anos, que foi a primeira marcha, né, Rayane, e foi interessante. Mas teve também algumas senhoras também que foram, e a gente pôde fazer depois uma reflexão da jovem e das senhoras. A primeiro momento, nós saímos preparadas como se fosse para um campo de guerra e depois um campo de concentração, né? Mas o objetivo da gente era enfrentar todos e todos. E para mim foi a terceira marcha que eu fui e foi uma experiência muito interessante. O desdobramento, a sororidade, né, que a gente tem feito esse debate com as mulheres do Espaço Feminista, e se apercebemos na questão da sororidade, o cuidar da outra, e vimos também como fomos recebidas. Parecia lá em Brasília que eles estavam recebendo, era uma comissão da guerra, né? Era muita polícia e a gente percebeu assim um cenário muito macabro, apesar que o sol estava bom, mas a gente observava que a situação era de que nós éramos mal recebidos. Principalmente a gente que era do Nordeste, teve alguns pontos que a gente analisou, a discriminação que tivemos com nós, principalmente nós que estávamos com chapéu de palha, né? Eu presenciei um momento lá onde a gente se soltou do pelotão acompanhando 3 mulheres para ir no banheiro e tinha 2 moças lá, da guarda lá, e disse assim: caramba, os fedidos estão aqui. Só que ela percebeu que eram mulheres, né? As fedidas estão aqui. Eu até entendi que era outra coisa. Mas em torno dessas situações aí, a gente foi lá fazer o nosso papel. Foi dizer que o campo, ele planta para a gente jantar, que as mulheres, ela tem total legalidade da roupa que veste, quem escolhe é ela. E nós fomos lá dizer o que na realidade a gente quer. Que esse governo, ele não respeite a gente, não. Ele tem a obrigação de respeitar as nossas pautas. Que ele não venha desmontar o que a gente conseguiu há anos, né? E a gente deixou o nosso recado, sinalizamos que nós não vamos nos calar a canhão, a caveirão, a bala, a pistola, nada. Né? Que essa revolução, se for para enfrentar, se for para dialogar, a gente está preparada. Né? Porque as mulheres se uniram, nós precisamos entender e foi interessante que a revolução ela vai se dar através do diálogo, do debate, de sair da nossa casa e explicar o que é o feminismo para as mulheres, o empoderamento. E eu te digo uma coisa, a gente consegue hoje, no campo do feminismo, tirar mulheres da violência e empoderar essas mulheres, colocar mulheres de 50 anos no banco da escola, certo? Colocar essas senhoras aí, que antes eram as serviçais, que eram as donas de casa hoje, para a luta. Tirar pessoas de Caruaru para levar para Brasília foi um desafio muito grande, né? Muita responsabilidade, mas a gente não conseguiu barrar o desejo dessas mulheres ir. Simplesmente foi fantástico, certo? De todas as marchas, eu acredito que o jeito da gente enfrentar aquelas filas quilométricas para se alimentar, para ficar sem tomar banho, sabe? Todo mundo sair feliz dali, não tem explicação. Se você me perguntar para mim e dizer como é que foi a Marcha das Margaridas, eu digo para você que foi simplesmente maravilhoso.
foi a maior marcha da América Latina, né? E eu queria também, eu acho que tem duas questões, né, na fala do Carmo que são muito importantes, né? Que eu acho que foi a marcha da resistência, né? Então, nesse momento, essa marcha tem todo um significado e uma simbologia muito forte, que era as mulheres, como você disse, o governo Bolsonaro está, basicamente, ele vem agredindo quem, né? Então, vários foram eleitos como sendo o objeto de perseguição. As mulheres, índios, quilombolas, e foi exatamente, a marcha é uma resposta a tudo isso, né? Eu gosto muito de uma frase de Galeano, que ele diz que se feres minha existência, serei resistência. Eu acho que era isso que Brasília viu, né? Nós éramos mais de 150 mil mulheres, né? E ali a gente estava com toda a informação de que seríamos recebidas pela Guarda Nacional, né? E a gente via em todo o trajeto, nós víamos um forte armamento, né? A presença da Guarda Nacional, mas nós mostramos que nós não temos medo, nós vamos para o enfrentamento e nós vamos fazer uma resistência. O Espaço Feminista foi numa parceria com o Movimento da Mulher Trabalhadora Rural do Nordeste, e especialmente de Pernambuco, né? Lá nos encontramos com várias outras organizações, inclusive a CONARC, que é o coletivo de mulheres quilombolas. Encontramos com as mulheres indígenas, foi belíssimo o momento que você encontra com a primeira marcha das mulheres indígenas, era ali um momento mágico, e tinha toda uma delegação internacional. O que é bonito é você ver que, por conta de todo o processo que a gente vive hoje, esse retrocesso, existia uma grande delegação internacional assistindo a esse processo, né? E saíram daqui todas absolutamente encantadas do que foi a Marcha das Margaridas. Ainda no sentido da resistência, a gente continua resistindo, né? Agora vem as conferências, o Estado está promovendo as conferências municipais para preparar a Conferência Estadual das Mulheres e a nacional, que é o ano que está previsto para o ano que vem, porque o governo federal cancelou aqui, né, era todo no ano de 2019, o governo federal cancelou a Conferência Nacional do ano de 2019, passou para 2020, não tem data prevista, confirmada, mas segundo vai ter a conferência. E o Nordeste, e aqui coordenado também por Pernambuco, nós mantivemos a nossa conferência estadual para 31 de 10, agora, 31 em dia 1º. Estamos agora fazendo 183 municípios, já estão fazendo as suas conferências municipais. Caruaru, a nossa companheira, foi eleita, inclusive, para representar na estadual. E nós temos que continuar mantendo a nossa capacidade de resistência e dizendo para que queremos, né? Então, a Marcha das Margaridas, um sucesso total, e agora vem as conferências, né? E essa mobilização permanente das mulheres no Nordeste e no Brasil para conseguir, porque a nossa ministra, vou aqui poder ser clara com a nossa ministra, que não é nossa, que não nos representa, pelo menos a nossa visão de mulheres. Nós que estamos à marcha, nós que estamos nas conferências, nós não entendemos, nós até entendemos porque que ela está no local, né, de ministra das mulheres, não nos representa. Da família, Maria. Ministra da família, da mulher, dos direitos humanos, mas não representa nada, não é a nossa representante oficial, nós não temos ministério, nem ministra, nem nada. Nós estamos certo de que nós precisamos nos movimentar, e aí sim, a Marcha da Margarida foi um espaço, agora as conferências vai nos manter mobilizadas para a gente conseguir o que a gente precisa para as mulheres do campo e da cidade, da floresta e das matas. Queria só para que tu explicasse que conferência é essa que você falou várias vezes. Tem um nome completo, conferência de alguma coisa? Tem. A conferência, ela acontece de 4 em 4 anos, foi colocada já há três vezes, nós estamos aí, nós estamos na 5ª conferência estadual, com rebate na Conferência Nacional. Isso foi colocado quando o presidente Lula criou todos os conselhos, as conferências, para discutir as políticas públicas para todos os segmentos. E nós, mulheres, então, tivemos a oportunidade de ter a Secretaria Nacional da Mulher, e, a partir disso, os estados criaram as suas secretarias, nem todos, né, mas o nosso estado se criou, e nós começamos a fazer a grande mobilização dos direitos das mulheres. E aí, esse ano, é Mulher e Democracia.
A luta para todos com igualdade. Na realidade, são as conferências municipais, estaduais e nacionais das mulheres. Então, né, seria o tema. Né? Seria o tema. Mulher e democracia, já que a democracia está tão... E é interessante também, no município de Caruaru, foram inscritas 600 mulheres. O que foi show foi que foi mais mulheres da zona rural. Em todos os municípios, a maioria dos conselhos foram tudo desativados, mas a gente ainda está lutando ali com o Conselho da Mulher no município para se manter. Então, a gente teve esse ano uma conferência onde você não teve uma bolsa, você não teve um bloquinho, você teve só uma caneta, mas permanecemos animadas e fomos lá para o debate, né? Porque as outras conferências a gente saía de lá com uma bolsinha, com um crachá bem bonitinho, e esse ano a prefeitura simplesmente, a Secretaria da Mulher simplesmente disse, vamos fazer a conferência com o público e esquecer a visibilidade de material. E a gente conseguiu. E para finalizar, a gente conseguiu levar a comunidade quilombola, que está perdida no meio de Caruaru, que hoje o Conselho de Mulher ela conseguiu resgatar. E aquela mulher, ela fez uma exclamação impressionante do que é ser mulher. Que ela mesma disse que ser mulher igual a vocês é fácil. Agora, seja mulher igual eu, que eu sou negra, pé rachado e não uso batom. Foi interessante, né? Muito bom. E aí eu quero esclarecer só que essas conferências são coordenadas pelo Conselho Estadual da Mulher e pela Secretaria Estadual da Mulher, em parceria com todos os organismos de mulheres constituídos no Estado. Entendi. A gente teve a oportunidade de ouvir algumas das histórias do Carmo, mas eu queria saber se vocês podiam trazer outras histórias de Sem como... dúvida. Enfim, histórias de transformação que se dá a partir dessa posse da terra pela mulher. É muito importante essa questão, porque nós fizemos em 2018 uma pesquisa, na realidade, na região do Agreste, e nós fizemos um processo de pesquisa onde nós entrevistamos 469 mulheres, entre mulheres e homens, de Bonito e Caruaru. E após essa realização dessa pesquisa, que era exatamente a necessidade de aprofundar um pouco nessa realidade, nós fizemos alguns grupos de discussão. E aí vem histórias e relatos fantásticos. A gente poderia passar 4, 5 programas só falando dessas muitas Marias, dessas muitas Severinas que nós nos deparamos. Algumas com histórias dramáticas de persistência, violação de direitos, de muita violência doméstica. Eu acho que uma questão que para a gente, enquanto espaço feminista, ainda é uma questão, assim, até uma questão difícil de pensar como é que a gente vai lidar com esse grande problema que é a violência doméstica na área rural, principalmente na zona rural, né? Que ela é silenciosa, você não tem vizinho, você não tem para onde correr. Muitas histórias de mulheres que disseram apanhamos relatos, né, de mulheres que disseram durante 9 anos nós apanhamos de sangrar. Meu marido tomava álcool com açúcar, imediatamente se virava para a gente e apanhava até que o sangue escorria. E nós, e ela, né, contando como mulher, ia buscar amparo na família e não recebia. Ia buscar amparo nos vizinhos e o problema digamos assim, a gente ainda vê aquela negação. Inclusive, na pesquisa que a gente fez, uma das perguntas era exatamente sobre a questão da violência doméstica e a resposta era sempre que não existia nenhum caso de violência doméstica, mesmo que a mulher estivesse naquele momento, inclusive, sendo ameaçada. Então, a gente tem muitas histórias. E uma outra questão que eu acho que é muito importante, né, em cima do que do Carmo falava, e que, né, Maria traz também, que é essa questão também da dificuldade pela informalidade. E a informalidade que eu digo, inclusive, das relações conjugais. Eu vi num dos relatos, num desses grupos, nós ouvimos enquanto grupo, né, que a gente se depara que 48% das mulheres não são casadas, né? Então, mesmo vivendo durante 20 anos com seus companheiros, elas não são casadas. E aí a gente pergunta, mas por que vocês não oficializam os seus regimes, né?
conjugais. E a resposta é: quem gosta de gaiola é canário. Então, quer dizer, era uma resposta né, muito forte para a gente, como quem diz, o homem quer ser livre. E nessa liberdade, infelizmente, ela não é só uma liberdade no sentido da liberdade de poder fazer o que quer. Era também, e isso a gente ouve nas histórias de Maria, de Caruaru, a gente ouve nas histórias do Cicleide, de Bonito, né? É uma história também de negação de direito. Né? Você formalizar a sua relação significa você reconhecer o direito da sua companheira à casa, né? E também, o pior, não é só a questão da casa ou da terra, é reconhecer o direito da mulher à pensão. E nessa suposta liberdade, né, que eles falavam e faziam essa referência ao canário, vinha também a negação, né, digamos assim, desse direito. E tem uma história que é especialmente fantástico para a gente, que é a história de uma senhora, Dona Maria, lá em Bonito, que há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, ela era viúva, ela tinha acabado de perder o marido, estava grávida, tinha uma filha pequena, não tinha registro de casamento, não tinha registro de certidão da criança, e estava grávida, e ela vai ao cartório buscar um reconhecimento, e o cartório, então, o homem do cartório disse: vá buscar seu direito no inferno. E ela vira para a gente, na sua maior simplicidade, ela disse: e eu fui ao inferno, falei com Satanás, e aí ela vai ao Ministério Público e volta com um documento para o cartório, que obriga o cartório a reconhecer, digamos, não só o direito dela à pensão, mas também a certidão de nascimento. Então, essas são histórias reais, esse é a vida real, né? E, digamos, as histórias que a gente ouve conversando tanto em Bonito quanto em Caruaru, e como a gente está trabalhando para tentar reverter essas situações. Mas eu acho que o título da propriedade é uma garantia importantíssima para as mulheres se sentir mais forte, mais empoderada para fazer as suas... Mas não resolve muitas coisas na vida dessas mulheres ainda, né? Porque a cultura é uma cultura muito já firme em torno do poder do homem, e acaba que as mulheres ainda não conseguem, apesar de ter o título, não têm a independência para decidir tudo. Eu também queria colocar aqui, com uma colocação colocada aqui, que eu, na condição de coordenadora do programa Chapéu de Palha, não posso deixar de me reportar, é que o governo não cortou nenhum recurso do Chapéu de Palha, um programa social respeitado desde Miguel Arraes, de Eduardo Campos e agora de Paulo Câmara. Nós não cortamos nenhum direito de trabalhador da palha, da cana, da fruta ou da pesca. Estamos pagando regularmente todas as bolsas, inclusive esse mês é a última parcela paga para aqueles que estão totalmente regular. Para quem fez o cadastramento e não consegue ainda estar regular, a gente tem até dezembro para fazer a liquidação dessas parcelas. Era só para esclarecer um pouquinho sobre isso. Não, eu acho que é interessante, me permita, Bruno, eu acho que do Carmo vai poder me ajudar um pouco. Eu acho que, claro que diante desse universo todo, não existe só as questões que são negativas, existem iniciativas, existem sensibilidades, existe um processo de convencimento. Por exemplo, nós estamos em Bonito, um município aqui próximo, né? Nós estamos num processo muito legal de fazer digamos assim, uma regularização em praticamente todas as áreas do município, em benefício das mulheres, né? Com um compromisso assumido publicamente pelo prefeito, certo? De que os títulos serão prioritariamente em nome das mulheres, seja ele na titulação conjunta, seja ele na titulação individual, independente do status, né? Da condição, digamos, de estar ou não casada, estando vivendo, e com uma participação massiva das mulheres nas comunidades para fazer digamos assim, esse controle social, garantindo que nenhuma mulher fique para trás no seu direito, certo? Como uma questão fundamental, Maria. E aí ótimo. Me permita apenas dizer que eu acho que aí eu gostaria que do Carmo, né, pudesse falar da importância que é para a mulher, de fato, ela está com o título na
no nome dela, né? Eu acho que do Carmo é uma história viva, né? Veja, o MPRU, ele tem 6 anos de existência. Quando nós fundamos esse movimento, éramos 11, uma mulher e 10 homens. Então, ali dentro começou um processo de revolução, que não queria que eu fosse coordenadora do movimento. Mas você sabe debater, você sabe fazer o controle social, você fica aí nos bastidores. Então, foi uma proposta que a gente disse o seguinte: bem, eu fico na liderança para fazer esse trabalho, mas se eu for a coordenadora, se eu for a cauda, eu não fico. E fica, não fica, não fica. Hoje em dia está eu nessa batalha aí com outras companheiras, e temos mais 3 companheiras que agora estão se agrupando, aí a gente já estendeu o MPRU Mulher. Nesse universo, essa comunidade que a gente tem em Caruaru, que ela tem 5 anos, vai fazer agora, a gente encontrou uma dificuldade muito grande de acessar os serviços públicos. Imagine que era antes de começar esse desmonte das políticas públicas, né? Acessar CRAS, CREAS. Na comunidade a gente tinha pessoas que tinham 33 anos e não tinham documento, só o registro de nascimento. E a gente foi buscando junto ao poder público, não com bons diálogos. Precisamos ocupar diversas vezes algumas instituições dentro do município para a gente poder gerir política pública, principalmente para as mulheres. No município de Caruaru, a gente tinha uma política de saúde perversa, onde uma grávida da minha ocupação lá, a gente foi 3, 4 vezes, 5 vezes procurar serviço para essa jovem, e ela chegou ao 6º mês de gravidez. A gente descobriu dentro da lei que o pré-natal é obrigatório, mas quando o poder público fecha as portas, a lei não se aplica. E a gente ocupou a instituição, e a gente começou a perceber, a gente mulheres, começou a perceber que o mar não estava para peixe. E a gente começou a se organizar e buscar a política pública para a gente. Fizemos um processo dentro da comunidade para tirar a documentação das mulheres, para inserir elas no CAD único, porque o projeto Minha Casa Minha Vida, para você ter direito, você tem que ter o NIS, você tem que estar inserida, tem que ter um controle social, a criança tem que estar indo para a escola, né? E dentro desse coletivo de 700 metros quadrados, com mais de 200 pessoas, nós encontramos uma dificuldade muito grande. Poder econômico, empoderamento da mulher. Tinha um barraco, mas não tinha o que comer. A gente não ia ficar indo ao CRAS buscar cesta básica. Foi daí que começou a surgir a necessidade de criar um núcleo de mulheres que pudesse captar recurso da reciclagem, do artesanato, daquilo que é desperdiçado. E hoje a gente tem uma mulher negra de mais de 50 anos que foi estuprada, que foi cerceada os seus direitos, que teve seus filhos criados pelas casas dos outros, que tinha que fazer amor com um e com o outro para poder levar o pão de cada dia. E hoje essa mulher entra na comunidade, a gente consegue, junto ao núcleo de mulheres, levar ela para o espaço feminista, onde ela autorizou, né, a foto dela, a história dela, e hoje está aí internacionalmente conhecida. E ela simplesmente hoje bate no peito e diz assim: eu sei costurar, né? Eu faço minhas coxinhas de retalho, eu estou fazendo meu tapete, eu estou fazendo meu pano de prato, estou indo para a feira vender, né? Estou indo para a feira vender. E da onde ela saiu? Dentro da comunidade Severino Quirino, dentro do Espaço Feminista Agreste, hoje está com empoderamento, com a posse da terra e com seu ganha-pão toda semana, vendendo seu produto, tirando do que o outro joga fora. E a gente está fazendo bonito. Bruno, eu queria aproveitar que a gente está aqui encerrando o programa e agradecer mais uma vez por essa oportunidade, mas a gente não poderia acabar esse programa sem falar numa questão que é real, que é uma questão emergente, né? Que é a questão da reintegração de posse do Centro Paulo Freire em Caruaru, né? O Centro de Formação Paulo Freire, que para a gente é tão valoroso, porque o Centro de Formação Paulo Freire, ele não pertence ao MST, né? Ele pertence a todas nós, todas as organizações da sociedade civil, não só do Pernambuco, como diz Maria, mas do Brasil.
e também internacional. Inclusive, em 2017, nós fizemos o Fórum Internacional da Terra, levamos 265 pessoas para Caruaru, e uma das coisas que... pessoas, inclusive, representando 17 países da América Latina e mais uma delegação internacional. E uma das coisas que nós fizemos foi levar todo esse pessoal exatamente para conhecer o assentamento Normandia, né? E para conhecer o Centro de Formação Paulo Freire. E, assim, foi fantástico, foi um momento muito bonito. Você vê que era uma forma de mostrar que a reforma agrária não é aquilo que está sendo dito e o que o Centro de Formação Paulo Freire absolutamente não é o que o governo está dizendo para justificar esse ato abominável, que é uma reintegração de uma estrutura que está toda voltada para a educação popular, a educação Paulo Freire. É uma agressão não só para nós, pernambucanas, nós do Espaço Feminista, que já mandamos a nossa carta, mas também para todas as organizações sociais que trabalham com essa questão da formação, né? E eu acho que há manifestações, inclusive, de repúdio e de solidariedade que vêm do mundo inteiro. Eu acho que hoje está acontecendo... essa é uma perversidade, na realidade é uma perseguição. Não tem outro jeito de você classificar essa perseguição do governo federal em torno dos movimentos sociais, em particular do MST, porque assim ele está colocado, né? Essa propriedade Normandia, quando em 96 foi desapropriada, o casarão, aonde está o centro, ela era mais cara do que a terra. E aí, a terra e as benfeitorias pagas pelo governo federal, um dia será pago de volta para o governo através dos assentados. Quem faz a distribuição das benfeitorias para uso coletivo ou para uso individual é o coletivo dos trabalhadores selecionado pelo governo no momento do assentamento. Então, na hora da desapropriação, tu não define. Na hora do assentado, já assentado, como ele vai pagar, ele ajuda a definir qual o modelo de desenvolvimento que se quer. Como a gente sempre tem aulas teóricas nas universidades, quando vai para a prática, ninguém sabe fazer na prática nada, o que o governo federal também se orientavam? Vamos fazer os centros de formação para agricultores no campo, na área da prática e também da teoria e da prática, teoria e prática, as alternâncias. E assim foi conduzido o Paulo Freire, o Centro de Formação Paulo Freire. Que antes de eu chegar aqui em Pernambuco em 2004 já tinham decidido pelo assentamento e acabou. Agora vai desapropriar, tirar esse direito dos trabalhadores e devolver para esses mesmos trabalhadores em outras condições de exploração. Isso não cabe. O governo federal não tem que fazer. E nós já instruímos o processo e esse processo dessa forma não cabe mesmo. Então é lamentável. Vou ter que, infelizmente, interromper porque o nosso tempo de hoje se encerrou. Mas com certeza o que está acontecendo em Normandia e Caruaru vai voltar a ser pauta aqui no programa Fora da Curva, possivelmente ainda essa semana, com certeza na próxima. Queria agradecer a participação de todas vocês, obrigado mais uma vez. O programa de hoje chegou ao fim. O Fora da Curva hoje teve produção, roteiro e apresentação minha, Bruno Nogueira, nas redes sociais Larissa Rocha e os trabalhos técnicos de Marco da Lata. Uma boa semana a todas e todos. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.